A gente tem o Secred em Santa Teresa, que já pega o paciente desintoxicado, fazendo as terapêuticas. Mas eu estou com uma dúvida do seguinte. O cidadão viciado em crack, aí ele tem aquela fissura. Como é que vocês dão um remédio para ele tirar essa fissura? Sim. Tem um remédio para tirar a fissura. Nós temos aqui, a fissura de querer mais... Geralmente o psiquiatra vai lá, atende o nosso cliente e ele está fissurado e ele sonha com aquilo. E ele tem pesadelo com aquilo à noite, que estava cheirando, que estava fumando, que estava... Então, assim, o que se pode ser feito? Pode ser dado um ansiolítico para ele. Ansiolítico para a ansiedade. Que reduz a ansiedade. Perfeito. Que tira a irritabilidade dele. Porque ele é assim, tão ansioso. O profissional tem que entender por que ele está ansioso. Que a droga, quando tirada do organismo, vai causar ansiedade. Então, nada mais do que dar uma medicação para reduzir essa ansiedade. E fora que a gente tem que trabalhar no grupo, que a gente tem que saber abordar esse doente, né? Perfeito. Não adianta chegar com grosseria. Os pacientes de vocês são da região da Grande Florianópolis? A gente pega de todo o estado. Todo o estado? É porque o nosso hospital psiquiátrico, ele é referência para o estado em tratamento para psiquiatria. Junto com a psiquiatria, nós temos uma unidade que é a dependência química. Mas uma coisa, no oeste do estado, na região serrana, no Vale do Tajeiro, não tem essas instituições aqui como o Instituto de Psiquiatria de vocês? Não tem? Olha, Criciúma tem uma ala, tem um Rio Mãe, né? Trata psiquiatria. Joinville tem uma ala que atende, a UADQ que atende dependência química, e tem uma ala no Hospital Geral lá, que atende paciente psiquiátrico. Em municípios assim, geralmente tem uma ala no Hospital Geral, no Hospital Clínico, como o HU. Nosso HU aqui tem uma unidade que atende não para internar, mas para fazer tratamento de ambulatório, de psiquiatria. Tanto que nossos residentes também. Mas o número de instituições que existem não dão conta do... Não dão conta porque é né? crescente. Se tu está querendo fazer uma pesquisa sobre, principalmente dependência química no estado, de uns anos para cá cresceu muito a demanda pelo crack, pelo uso do crack, e temos que o estado se preocupa em abrir cada vez mais leitos para atender esses casos que são os casos que exigem, que são emergência. Que não dá para te deixar ali fora, correndo risco. Paciente que querendo usar mais e não consegue, porque está todo mundo de olho nele, ele precisa de um tratamento e precisa de uma área restrita. E aonde é a nossa? Que tem muro. Quer dizer que não foge, mas que tem muro porque assim, ele precisa estar ali nos primeiros dias para até desintoxicar. Quando ele já está bem para conversar e para fazer grupos aí fora, ele já está pronto para receber a alta dele. Mas no começo não, ele coloca em risco a vida dele. Ele pula o muro, ele pode se machucar. Ele pode correr e se meter debaixo de um carro. Ele pode pular dentro do rio, que a fissura é muito grande. É muito grande, né? Porque o risco de psicotizar, de entrar em surto psicótico pelo uso da droga é grande. Pelo uso, não, o crack é mais ainda do que a cocaína e a maconha. Sim, o crack é mais ainda, porque o efeito é muito rápido. Muito rápido. Chega muito rápido no cérebro. Agora, existe uma solução para a questão da droga, a não ser educação? Olha, geralmente... A batida policial? Geralmente tinha que ser tratado assim, dependente entra no artigo 16 que ele é usuário. Então o usuário é um doente, dependente e doente é a mesma coisa. Então ele tinha que ser tratado numa instituição, uma nossa, como o Secred, como o CRETA, a do Paulo Lopes, como Antônio Carlos tem unidade, o Bom Samaritano na Forquilinha, unidades que internam. O Instituto São José, a Belvedere no Caridade. Então são unidades que internam e fazem a desintoxicação. Então assim, entra no artigo 16 e é colocado como dependente. E esse precisa. O artigo 12 é o que faz o tráfico. Então assim, não adianta ele se esconder debaixo de uma dependência para vir internar aqui. Ele tem que ser preso. Porque o traficante está fazendo algo que não é lícito, que é ilícito. Então esses dependentes eles tinham que ter mais unidades até para internar, mais leitos, e o nosso aqui, que tem 36 e agora a gente ainda está com a reforma. Até porque que a gente está com a reforma? Porque o nosso dependente
quando está muito ansioso, ele toca fogo, ele quebra. Então foi o que aconteceu. A nossa unidade lá já passou por 2 incêndios, até porque assim. Unidade de onde? Da dependência química. Aqui? Tá. Um até foi na época que eu fui enfermeira de lá e agora estou retornando. Isso em 2000 e quanto? Isso aí em 2003 de lá, provavelmente 2001. Tá. Eu entrei em 96 lá, como enfermeira. Depois de 96, 98, 2000. E já queimaram? Tocaram fogo 2 vezes, até para provocar tipo rebelião que tem nas cadeias, né? Porque o comportamento é muito parecido. O comportamento do dependente químico, ele omite muitas coisas. Ele tenta manipular a equipe, ele tenta manipular a família para conseguir mais e mais e mais. E esse é um dos sintomas da doença, principalmente do crack. Não consigo pensar nenhum tipo de droga que pudesse... que tira a vontade de usar droga, é o desejo. Ou melhor, uso a droga, só que ele não consegue ter aquele prazer, né? Mas aliás, está sendo feita essas pesquisas, mas não foi descoberto ainda. Tipo assim, o álcool inventaram a naltrexona, que é a Hevia. Hevia é o nome comercial, naltrexona é o nome mesmo do sal, né? Então, ele sai tomando a naltrexona ou escondido, né? Não, tomando, medicado. Medicado. E ele vai sentir, se ele tiver o desejo de usar o álcool, ele vai sentir enjoo do álcool. Perfeito. Então, quando sai, já sai... Isso funciona em 100% dos casos, não? Não, até assim, a gente orienta. Vai tomar a medicação contra, que é o antabus, que é o efeito contrário, tu não pode usar conserva com vinagre, tu não pode usar conserva na salada, então usa um limãozinho. Se tu for beber, então não toma o comprimido, porque vai te dar um ataque cardíaco, tu vai ficar com o rosto vermelho. Então é orientado, vai com um monte de orientação. Ele tá sabendo disso, então mesmo assim, se ele quiser beber, ele que não toma o comprimido dele, porque não pode dar um ataque. Agora, pro crack, a cocaína, o remédio é ouvir, é compartilhar a informação. Assim, poxa, já perdi tanto usando e eu tenho só 3 caminhos. O primeiro, do crack e de qualquer droga, é a recuperação. Recuperação, tu tens que fazer numa internação e depois num grupo lá fora. O segundo caminho que eu posso escolher é a cadeia. Porque o crack vai roubar muito, vai bater e vai fazer coisas ilícitas. Então é a cadeia. E o terceiro caminho, se eu não escolhi o primeiro, que é da recuperação, e o segundo, que é da cadeia, eu posso escolher o terceiro. Adivinha qual é o terceiro? O da morte. É o cemitério. Então vamos escolher a vida, vamos escolher a recuperação, saindo do tratamento de uma internação. Eu vou para uma comunidade terapêutica, para uma fazenda, ou para um grupo de autoajuda, como nós dois já conversamos, e depois eu volto às minhas atividades. E eu vou passar longe de quem? Quando a gente usa muita droga e que a gente está num programa de recuperação, eu tenho que passar longe de quem? Do usuário que estava lá, que bebia junto comigo, que fumava junto, que cheirava, que fumava o mesmo cachimbo que eu vou passar longe do boteco. E se eu quero comprar alguma coisa, eu preciso entrar no bar para comprar, não tem no supermercado, não tem as coisas em farmácia, não preciso usar. E ali no bar vai ter o cheirinho da cachaça, vai ter tudo ali. Então vai ser um convite para eu voltar a usar, para eu recair naquela droga. Está se preocupado com a hora? Sim, vamos. O pessoal quiser entrar em contato aqui com o Instituto de Psiquiatria, nada aqui, qual o telefone e o endereço? O nosso telefone 3954, da gerência 3954 2032, para falar comigo, em Roseli ou com o Edson, que é o enfermeiro de lá também. O geral é o 2000, né? 3954 2000. E da dependência química é o 2063. O telefone completo é... 3954 2063 da UDQ. E o código aqui da região é 48, que é Grande-Florianópolis. 48, se bem que nem precisa, né? Como tu falou, Biguaçu e São José, não precisa colocar o código. Lembrando que a gente tem, de 15 em 15 dias, o NA vem fazer reunião com os nossos pacientes, à noite das 8 às 9, e todo sábado à tarde vem o AA. E eles vêm, fazem a motivação, o apadrinhamento,